Sejam bem-vindos a mais um podcast, Ponto de Entrevista. Sou Patrícia Trindade. E eu sou André Tissoni. E hoje, mais um episódio do Soberana Podcast com Luciana Zapata. Muito maravilhoso. Muito. A gente sempre tenta seguir o roteiro. Tentaremos mais uma vez. E vamos ver. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a prisão da aprovação. Patrícia, quantas vezes você já se sentiu presa tentando ser aprovada em algum momento da sua vida? Incontáveis vezes. E hoje a Luciana vai explicar pra gente o porquê que isso acontece, né? Porque eu acho que todo mundo faz isso, né, Luciana? Eu acho que... Eu acho que bom dia, obrigada pelo convite novamente. Muito bom falar desse assunto, né? Eu acho que o grande problema, Patrícia, é que a gente não sabe que a gente vive numa prisão. É uma prisão, começa por aí, é uma prisão invisível, que a gente sai fazendo o que a gente acostumou desde pequeno, a querer agradar o outro para ser agradado, bajular o outro, papai e mamãe, para a gente conseguir ser o filhinho preferido, o filhinho especial, né? E isso está tão introjetado, faz parte do nosso viver, né? E a gente não elabora, a gente não traz isso para a consciência. Então, hoje nós somos adultos e emocionalmente continuamos com essa criança tirânica até, porque ela fica manipulando o tempo todo, né? Então, acho que todo mundo, Patrícia, todo mundo vive assim e não sabe que vive assim. Vive preso, né? Não sabe, né? Eu queria já começar, então, fazendo uma pergunta já direta nisso, que é em que momento que a gente começa a acreditar que precisa ser outra versão da gente para ser amado? Infelizmente, a gente só aprende, a gente para na dor, né? Uma pessoa, de repente, ela está com uma dorzinha, vou falar no corpo, né? Ela está com uma dorzinha aqui, ela não presta atenção, ela sai fazendo, até uma hora que ela vai parar no hospital, porque ela não anda mais, porque ela não, né? Dói demais, quer dizer, a coisa vai se agravando. Infelizmente, a gente não sabe se dar valor, a gente não sabe se amar de fato, se cuidar de fato. Então, a gente vai deixando rolar, né? Passar, até que a dor se agrava. Eu estou falando de dor física, mas a dor emocional, por que a gente tem burnout, por que a gente tem ansiedade, por que a gente tem pânico, por que a gente chora, por que a gente está exausto, é por causa disso. Porque é a dor emocional que não é vista, até que tem uma hora que a gente tem que parar e procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, porque a dor está demais. Então, a gente só vai parar, infelizmente, na dor. É o que a gente está vendo hoje. As pessoas estão doentes emocionalmente, estão chegando num ponto que está todo mundo ficando estressado, louco, né? Sofrido, e não é para a gente viver assim. Esse não é o estado natural. Mas isso só mostra o desleixo. É uma palavra chata, mas é o desleixo que a gente se trata, né? Então, é isso. Vai ter que ter muita dor, muito desconforto emocional para você falar, pera, eu tenho que ver isso. Eu estou com uma febre muito alta, eu preciso ver o que é. Eu estou com uma dor no coração muito forte, eu estou com uma dor no peito muito forte. Eu vou ter que procurar ajuda, né? A gente, infelizmente, só vai parar para ter consciência quando a gente está já, né, num grau tão forte, né? Na dor. Na dor. E tudo isso justamente porque a gente está fingindo ser o que a gente não é. Para tentar agradar os outros, para tentar ser amada. Isso. É uma traição, na realidade, né? É uma traição porque a gente está mendigando amor desde que a gente era pequenininho e a gente não sabe disso. Então, a prisão é essa, é você não parar e falar, pera, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa de valor. A gente não tem essa capacidade, a gente não teve esse treino, não teve essa educação de reconhecer o nosso valor. Então, a gente passa se aviltando, tentando agradar o outro para que o outro goste de mim, sabe? Então, isso é tão absurdo. É absurdo porque eu estou falando para vocês de uma forma super consciente, mas vocês reconhecerem isso no dia a dia de vocês é muito difícil, né? Já fugindo do roteiro. Não tem problema. Ai,
Ai, eu não Nós não estamos consigo. fugindo, porque o campo emocional é muito extenso. Enfim. Em paralelo. Em paralelo, só um adendo, uma pergunta aqui por fora. Você falou, né, a ansiedade, a depressão, tudo isso é um acúmulo de coisas que a gente vai deixando Exato. pra lá. E Vai engolindo, né? E a gente se acostuma, né? Por exemplo, a gente falou no episódio anterior da ansiedade, a Andrea deu até um exemplo dela, eu sou uma pessoa ansiosa. E a gente se acostuma, a gente se adequa à nossa rotina. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não, eu tô com o coração saindo pela boca. Essa semana eu estava assim. Estou com o coração saindo pela boca, mas tudo bem. Normal. Se É conforma. normal. Eu sou ansiosa. Novamente, você conta a história pra você. E aí, o que você trouxe agora, eu acho que é isso, né? A gente vai acumulando tanto tempo e, né, querendo... deixando pra lá. Sim. Vou vivendo. Eu sou assim, a vida é assim. Olha para um lado, o outro tá mais louco que... Nossa. Eu tô rindo, gente, porque isso eu escuto, né? Não, Eu já trabalho com pessoas. A gente compete pra ver Quem tá Quem pior. tá mais doida? Então, e na realidade isso é uma loucura, a gente está se reforçando no negativo. Olha, eu não tô tão pior, não tô tão pior, é ruim, né? Mas eu não tô tão mal como a Andréia. Então ainda dá um gásinho a mais. Que isso? Que isso? Patrícia, é assim que eu comecei a rir, porque é terrível isso, sabe? A gente deveria, de novo, gente, fazendo uma comparação, eu começo a ter uma dorzinha de cabeça. Quando que você vai tomar um remédio ou ver o que é? Quando você tiver com marteladas na cabeça? Isso é falta de amor. É falta de amor. Para tudo e para essa dorzinha que está avisando que alguma coisa não está boa. Pode ser desde um copinho d'água, eu começo a ficar desidratada, porque eu estou trabalhando que nem louca. Uma coisa tão simples que eu vou lá e tomo um copinho d'água. Ou pode ser uma coisa mais grave que está começando a surgir lá na minha cabeça. Algum problema, sei lá o quê. A dor, a gente tem que entender que a dor, tanto física como a emocional, ela é um grande auxiliar nosso, né? Ela está avisando que alguma coisa não está conforme, que alguma coisa não tá boa. Então, para antes que você vá com a cabeça latejando, cega de dor, sem poder falar com nada nem ninguém, nem poder viver direito e ter que procurar um médico. Por que isso? Então, a ansiedade, eu já falei a outra vez, vou repetir. Se vocês se rotularem, carimbo, se rotularem como ansiosas, lá vocês vão ficar. Agora, eu estou ansiosa é diferente do que eu sou ansiosa. Eu estou numa crise de ansiedade por algum motivo, eu já falei da outra vez, lembra? Eu não sou louca. Eu estou ansiosa porque, de repente, eu não me vi direito e peguei uma carga de trabalho que eu não deveria. Então, a dor, o incômodo, a ansiedade, ela é boa. Só que a Patrícia está pior do que eu. Então, vamos lá, é assim, todo mundo é assim. Hoje o que eu rio, porque na realidade não deveria rir, é que as pessoas olham para o lado e veem que as pessoas estão iguais ou piores, e elas falam, é assim no mundo corporativo. É normal. Mas até normal. Um adendo. Eu escutei muito isso. Nossa, mas você tem que ser grata a essa situação horrível, porque tem gente passando fome, tem gente Nossa, é só rindo, viu? Porque eu já escutei isso. É verdade. De verdade. Você tem que ser você tem grata. que agradecer pela quantidade de trabalho que você tem. Caramba, eu tô sofrendo, eu tenho que ser grata. Como que eu vou ser grata E ainda sofrendo? trabalhar mais, porque isso é bem-vindo, né? Vou ter um dinheirinho no final do mês. Não. Um adendo, e talvez isso faça até sentido, que isso a gente escuta muitas vezes até na nossa família. Tipo, Total. você tem que dar graças a Deus, você tem um prato. Às vezes você Tá nem gosta ralando. daquela comida. Você nem Ralando. gosta daquela comida. Seu pai, tua mãe te obriga a comer. Porque eu falo, você tem que agradecer, pelo menos você tem um prato de comida, tanta gente passando fome. E aí, quando você reclama, você se sente pior do que... Nossa, tô reclamando, devia estar agradecendo. Tem gente morando embaixo da ponte. E aí você fala, caramba,
confortável, né? Mas eu também não posso sofrer com o que eu tô vivendo. Então, pra valer a pena dormir na minha caminha em paz, eu tenho que ralar horrores lá fora. E sofrer. É tanta distorção, na realidade, é uma apologia ao viver mal, a se ralar, se maltratar, né? E sempre arranjar uma desculpa racional, porque o seu sofrimento, o seu sacrifício, isso tem muito de fundo de cunho religioso, que é muito ruim, né? O sacrifício, o ralar, se de repente você vê uma pessoa rindo à toa porque ela está vivendo um momento bom, isso aí deve ser uma pessoa vulgar, uma pessoa Doida. tola. Tá medicada, eu já hoje em penso na hora, tá medicada. É a centralina. Eu penso na hora, Olha lá, tá meninas, medicada. vocês estão contra... Então, hoje em dia, que eu rio pra caramba, inclusive, eu não consigo aqui, eu fico rindo o tempo todo. Porque, então, eu devo ser como é que é? Ritalina, eu já nem sei os nomes que vocês falam. Cetralina, fluoxetina, Rivotril, Cetina, décima potência. Clonazepam. Não, eu não tomo absolutamente nada. É alegria, é pura alegria de estar vivendo e sendo fiel a quem eu sou. É completamente diferente. Não tem desculpas. E aqui eu vejo que a nossa sociedade, a nossa educação é uma apologia ao sofrer, ao ralar, sabe? E ninguém fala de prazer. Fala como uma coisa proibida, em qualquer âmbito. Qualquer âmbito. Ter uma vida leve e prazerosa, que é isso que o mundo espiritual, pelo menos no Petor, que eu estudo, aprendo e ensino, o prazer é o estado natural do viver. Quando eu li essa frase, primeiro eu tive um ataque, rasguei a apostila, porque me deu uma fúria. Falei, eu tô vivendo a minha vida inteira para ralar, para trabalhar, para ficar louca, varrida, e vem esse raio dessa apostila e me fala que que o estado natural do ser humano é um estado de prazer, de contentamento. Então, hoje, Luciana, se eu não estou contente, se eu não estou me sentindo bem e em paz, cadê a minha adulta? Famosa adulta. Cadê o meu amor por si, a minha adulta? E investiga por que nesse exato momento eu não estou nesse estado de paz. Aí é uma fidelidade a você, é uma liberdade de ser quem você é. Sabe, você sai dessa prisão de que todo mundo está sofrendo, eu tenho que sofrer também, porque senão eu não sou normal. Eu não pertenço ao mundo, é outra dor, eu tenho que pertencer. Então, se a humanidade toda sofre, então eu estou fora, né? Isso tudo são só conceitos, a gente está preso na nossa cabeça. A gente entra de novo também naquela questão do automático, né? Porque eu percebo, muitas vezes eu sinto que a gente não deixa as dores. A gente está tão acostumados com elas e você está vivendo tão automático que ela já faz parte de você. Olha a traição acontecendo nessa sua fala. Mas é verdade, você sente como se fosse normal. Eu lembro de uma frase que eu ouvi esses dias do Ronaldo, o jogador, que ele foi questionado na época da Copa porque que ele não tinha dado o melhor de si, e ele fala: eu fiz 12 cirurgias, eu sinto dor o tempo todo. Ou seja, ele trabalha sentindo dor o tempo todo. Você se acostuma com isso. Porque você tá querendo performar, você tem que ter render, você tem que estar no automático, você tem que estar produzindo. Então, assim, a gente tá sempre no automático. Isso, e ele não teve a humildade, no caso dele, de virar e falar assim: eu não vou dar conta dessa Copa. E eu tenho 200 milhões de brasileiros na época, não sei, 250 brasileiros querendo essa Copa. Então, você entende que é tudo uma falta de consciência, né? Ele deveria ter uma humildade e falar: não vou dar conta, né? Ele acha que pode. Isso é uma traição. Nós estamos falando de traição emocional. A gente escapa da realidade o tempo todo. Toda vez que eu escapo da realidade, eu acho que eu tenho que ter um super-herói com 50 cirurgias, 10 ossos remendados, e eu já sinto dor naturalmente, poxa, reflita. Né? E a carga, né, de eu estou representando o país, né? Então, não sei, é complicado isso, viu? É complicado. Essa semana, eu queria trazer isso aqui, mas bem rapidamente. Essa semana viralizou um vídeo
e esse vídeo me tocou muito, porque é a realidade dos brasileiros. Só que as pessoas estão tão acostumadas com tudo tão lindo e maravilhoso, que quando vem alguém e fala a verdade, todo mundo viraliza. Viralizou. O cara viralizou, agora ele tem 1 milhão de seguidores. Não sei se você viu esse vídeo, você deve ter visto. Do cara chorando no ponto de ônibus, na Paulista, falando, eu ralo pra caramba. Eu luto e eu não saio do lugar, porque aqui eu não tô conseguindo, eu tô trabalhando na chuva, tava chovendo muito essa semana. É triste. Trabalhando essa semana aqui na chuva para ganhar R$150 e eu quero sair do aluguel, mas não consigo sair. Você vai no mercado, você não compra. E aí ele desabafou e ele chorou, assim, você via genuinamente que ele estava assim, eu tô cansado. Exatamente, sim. E aí, assim, choveu. Aí o Pablo Marçal chamou ele agora tem 1 milhão de seguidores. Quando ele foi verdadeiro... Isso, é isso que eu queria chegar. Porque, assim, ninguém tá acostumado com isso. Tá todo mundo acostumado com, tem que ralar mesmo. Falsidade. Se lasca mesmo você aí. Vai trabalhando, vai, isso aí. Só quando ele foi verdadeiro, ele se despiu ali, chorou na frente de todo mundo. Se mostrou vulnerável. Viralizou. Tá em todos os lugares. Isso é legal que você está trazendo, porque eu acho que a gente está vivendo um mundo falso em todos. Não quero dizer, não gosto de generalizar. Eu digo que as mídias sociais, o celular são ferramentas maravilhosas de comunicação. Gente, tantas aulas bacanas, tantos professores maravilhosos, tanta coisa bonita que tem no Instagram, mas também tem muita falsidade, né? É usado também para disseminar uma vida perfeita, pessoas maravilhosas, perfeitas, de corpo, de alma, de família, tudo fake. É como eu falei, desliga o celular, você olha para a vida da pessoa, é completamente o oposto, sabe? Então, a gente tem que também ter um discernimento de ver quem que a gente segue. Quer dizer, eu mudei totalmente o que você estava falando. Você estava falando do rapaz, mas é justamente essa verdade... como é que fala? Espalhar milhões de visualizações, as pessoas se irmanam, olha, eu também sofro, escondida, mas eu sofro, entendeu? Então, toca o seu coração essas coisas, né? Então, isso é importante, a gente começar a disseminar luz, verdades, né? Isso, eu acho que as pessoas estão cansadas dessas mentiradas, esse mundo de faz de contas, essas caras e bocas perfeitas, né? Isso, não queria muito ir por esse caminho, mas enfim. Mas é verdade, né? A gente tá tão acostumado a ver a performance, né? As pessoas se preocupam tanto com a imagem e não se permitem ser vulneráveis. E às vezes é isso que vai te conectar com o outro. Exatamente. A verdade, a dor verdadeira, porque... É minha. Quando ele fala que rala e não sai do lugar, poxa, quantas vezes eu já me vi qualquer coisa, um projeto novo, que às vezes você não consegue entrar no Instagram, é muito difícil, quer dizer, você não domina o algoritmo, né? Então, eu na hora que você falou isso aqui, eu falei, nossa, isso é meu, né? É um vídeo que você assiste e assim, você quase chora com ele, porque ele fala de uma... Sabe, você olha e você fala exatamente isso. E por isso ele... Acho que, sei lá, ele tinha... Sei lá, não sei se era 25 mil seguidores, sei lá, mas tipo, ele bombou de um jeito, com um vídeo, chorando e mostrando a realidade. Porque a gente também tem medo de falar, né? Nossa, eu vou chorar aqui, as pessoas vão achar que eu tô mendigando, as pessoas vão achar que eu tô sendo falsa. Você começa a criar na sua cabeça. Não, mas você vai pra... É uma coragem, na realidade. Coragem. É uma coragem brutal de você se expor. Mas também porque a gente tem muito medo de não ser aprovado, de não ser aceito, de ser julgado. Né? Então, a gente quer sempre ser bonitinho, a gente quer sempre tá perfeitinho. Parecer normal. Exato, parecer normal. Aí a gente tenta. E o que é legal que a gente aprende, né? Eu sou uma pessoa que tem muitos momentos de felicidade, de alegria, mas eu também... Esse é o mundo espiritual. O mundo fake, vamos dizer assim, eu sou sempre maravilhosa, eu estou sempre feliz. E isso destrói você, porque o que você faz nos momentos que você está triste?
Você começa a entrar em luta interna, porque você não se acolhe, você se força, né? Põe batom, como eu falo, põe batom, né? Faz uma cara bonita e eu tô feliz. Está destruída por dentro, né? E é o contrário. O mundo espiritual é eu sou feliz, mas e também triste, conforme o momento presente. Então, não há nada de errado, porque nós somos seres humanos, a gente sente tudo, a gente é um sentidor aqui, né? Então, não tem problema eu ser feliz e triste. Então, nos momentos tristes, eu preciso parar tudo e voltar a minha atenção para dentro de mim, para me ancorar, me amparar e me tirar desse lugar. É onde eu tenho que fazer o meu trabalho humano, amoroso comigo mesmo. Mas assim, Luciana é triste e Luciana também é feliz. Eu não sou... A falsidade que eu acho que as mídias sociais acontecem é que elas vendem que a vida é sempre maravilhosa, sempre cor-de-rosa, como você falou, sempre bonita, tudo perfeito. Isso não existe, gente. E o pior é que as pessoas vão introjetando isso e acreditando nisso e achando que você, quando está infeliz, você tem um problema, entende? Então, isso é maldade que vem por trás, né? E as pessoas não têm consciência e elas falam, poxa, olha como todo mundo é feliz, olha quanta gente ganha dinheiro, olha quanta gente que viaja para a Europa, olha quanta gente está levando os filhos para os Estados Unidos. E eu não consigo sair daqui. Será que eu quero para os Estados Unidos e ir para a Disney? Sabe, fica uma massificação até do que fazer, né? Bem, aí já entra em várias outras coisas, como incentivo ao consumo, né? Incentivo ao consumo. Enfim, que te faz se endividar muitas vezes e vai daí para baixo. É verdade. Uma dos maiores blogueiros, ou sei lá como é que fala, são pessoas de maquiagem, que ensinam a maquiar. Desde crianças de 5, 7 anos já estão olhando lá e já tem menininhas vendendo e ganhando produtos e vendendo. É o mundo da... Gente, de novo, não sou contra a maquiagem, mas parece que é para fingir, para mascarar, para seu rosto ficar melhor. É uma sociedade que faz... É uma cultura de mascarar tudo, né? Isso... Pega uns sites aí de maquiagem, quantos milhões de seguidores. Agora vai ver alguém que fala sobre, né, liberdade emocional. Tem a própria pessoa seguindo. Brincadeira, né? É verdade. Enfim, vamos lá na parte... Vamos tentar voltar. Não, mas nós já aqui. estamos trabalhando, Rodrigo, já tá. Muitas pessoas sentem culpa ao dizer não, né? Acho que muita gente. Ixi. Essa dificuldade de colocar limite, o que ela revela emocionalmente pra gente? Pois é, por que a gente não consegue falar não? É porque se a gente acha que se a gente falar não para o outro, é muito infantil. Se eu falar não para vocês... a minha criança interna vai falar, elas não vão gostar mais de mim. Só isso. É só isso. A gente tem essa atitude que a gente não pode falar não, porque se o outro está esperando o meu sim, ele então vira as costas e vai embora. Que vá. A pessoa madura, ela fala que vá. Se eu tenho uma amizade que quando eu falo, por exemplo, né? Estou dando exemplo. Se eu tenho uma amizade que de repente eu digo não porque eu não, né? Não porque eu tenho trabalho, não porque hoje eu não posso, não porque eu estou cansada. E se essa pessoa não gosta do meu não, vai embora. Vai embora. Né? Se a nossa amizade se resume a eu dizer sim para você, eu estou escravizada, né? Servindo a essa pessoa e não servindo ao meu bom viver. Então, toda vez que a gente fala não para o outro, a nossa criança, a nossa imaturidade emocional, ela tem medo de que o outro não goste. Essa é a prisão. Tem medo de que o outro não vai gostar mais de você.
que não goste. Que fiquem as pessoas verdadeiras, que vão me entender que eu sou ótima para sair e me divertir, mas tem dias que eu quero pôr meu pijaminha com esse frio danado, quero ficar na minha caminha vendo um filminho da Netflix e tudo bem. Então, fale não. Porque, de novo, vocês vão ver que qualquer pergunta que vocês vão me fazer hoje, eu tenho certeza absoluta, a gente vai só revelar o quanto a gente se trai. É uma traição. E tá tudo em volta do medo, praticamente. Medo de não ser querida pelo outro. Mas daí você também não percebe o dano maior que você causa. Porque toda vez que você fala o que você não queria, toda vez que você age como você não gostaria, você não trai ao outro por medo, por receio, por dependência emocional, mas você vai adoecendo por dentro. Porque você não começa a não ter respeito por você. Entende? Existe algum sinal, e aí existe algum sinal que vai indicar pra gente que a gente tá vivendo mais nessa ideia de corresponder às expectativas do outro do que as nossas? Para variar, as dores emocionais. A gente começa a sentir desconforto nas relações. Né? Por quê? Porque você está... Não é que o outro gosta de você. Você tem um feeling, né? Você tem um feeling de que você está sendo usada pelo outro. Percebe? Você está se submetendo ao outro. Uma certa angústia você sente muitas vezes de não conseguir dizer ou não, querendo dizer não, mas você dizendo sim. É essas emoções aqui dentro querendo aparecer, mas a gente afundando, né? Querendo dizer, olha, essa pessoa... ela está me explorando, sabe? Essa pessoa está me usando. Pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento familiar, pode ser num relacionamento amoroso, profissional, em qualquer área. O problema, André, é que a gente não para por um minuto e fala o que é que está querendo surgir aqui dentro, sabe? Olha, eu estou começando... Porque a gente tem um feeling, a gente tem um sexto sentido. É que a gente não quer ver. Porque a gente é imaturo, não tem coragem. A gente não tem coragem. A gente não tem coragem de lidar com a verdade? Coragem. Não tem coragem. Porque o que eu faço com as pessoas, meus mentorados ou meus alunos, eu falo assim, o que é que você está sentindo? Traz para a consciência. Eu estou me sentindo que essa pessoa está me explorando, está me, né, tá me usando. Fale isso, escute isso, traga para a consciência. Porque quando você não traz, você fica engolindo, você não conserta nada, você não corrige nada. Você não se acolhe, você só só vela, sabe? Você põe véu, você vai escondendo. E daqui a pouco você está doente, você está ansioso, você está com pânico, aquelas doenças todas que a gente fala. Porque o que eu sinto das pessoas é como se a emoção dela quisesse dar o recado e ela cala a boca. Sabe? A emoção quer falar e ela distrai. Quer falar. A prisão é isso. As emoções são os grandes aliados nossos. Por exemplo, por que eu fico triste? Não é à toa que eu fico triste. Alguma coisa não está boa. Alguma coisa não veio do jeito que eu queria, né? Então, preste atenção. Eu estou triste porque o que eu esperava não aconteceu. Posso fazer alguma coisa a respeito? Né? Ou então me dediquei tanto ao meu chefe, me dediquei tanto no trabalho e não tive reconhecimento. Olha isso, seja verdadeiro, a gente tem que começar a ser mais transparente, vulnerável e transparente para nós mesmos. Mas aí eu te pergunto, eu acredito, a gente também tem então um contraponto, nós mesmos às vezes justificamos esses desconfortos. Né? Por exemplo, o meu chefe me explora, mas ele, coitado, tá passando por isso. Ou numa relação abusiva, por exemplo. O meu namorado faz isso comigo, não gosto, mas, coitado, ele fez isso, isso e isso. Ele sofreu no passado. Tem uma amiga que, enfim, era exatamente isso.
O cara cheio de Sempre tá problema, justificando. cheio de Sim. problema, trazendo problemas pra ela. Sim. E ela falando, coitado, mas ele tem um problema com a família. Coitado. Porque a mãe é assim Cheio com de ele. trauma. Cheio de trauma. sim. Então, assim, nós mesmos acabamos colocando as coisas por debaixo A forma de colocar por debaixo do tapete é passando o Isso. pano pros E outros. na realidade, assim, por que coitada da Andréia que não pode ver que ela está sendo desrespeitada e maltratada? Por que coitado dele? Ele é o algoz. Ele é o que está te fazendo mal. Por que coitado dele? Vai para terapia. Você não está fazendo terapia? Eu não estou fazendo terapia. Ou, né? A gente não está tentando lidar com os nossos nós e tentando ser seres humanos melhores. Por que coitado dele? Então, essa justificativa que é sua e que é de todo mundo, na realidade, não justifique o outro. Faz claramente por que eu estou me colocando numa situação tão vitimizada e justificando o outro. Essa é a pergunta que tem. Por que eu estou aceitando isso na minha vida? Não interessa as terapias dele. Eu também tenho trauma, tenho certeza que vocês também tiveram. Mesmo porque você não é traumas. terapeuta, né? Claro, exatamente. Ele que vai para terapia. Agora, justificar os seus maus tratos, hello, sabe? Começa por aí, não tem justificativa. A pergunta, esquece o outro. Porque a pergunta real é por que você está se submetendo ou se sujeitando a maus tratos desta maneira? Essa é a pergunta real. Não tem nada a ver com o outro. Entende? Por que você está aceitando isso? Porque eu não tenho coragem. Porque eu dependo. Pelo menos você vai para a verdade. Eu não tenho coragem ainda, mas eu vou trabalhar para ter. Porque eu não mereço um relacionamento que me põe para baixo. Não. Isso é auto-amor. Isso é verdade espiritual. A gente não... né? Isso tudo eu aprendi com o Patrick. Verdade espiritual é assim, você é um ser divino. É um ser iluminado. É um ser que vale a pena, um ser digno. Por que você se sujeita a ser tratado como se você fosse lixo, às vezes? Não é verdade? Por quê? Essa é a maior traição que existe. E daí a gente pega a nossa inteligência, que eu digo, os QIs aqui, que nessa hora não serve para absolutamente nada. Nada. Gente, isso vocês estão falando, mas foi a minha vida inteira assim, né? E os meus alunos que chegam, mas é um disco riscado que vem. Então, a minha pergunta é assim, por que você se trata com tanto desrespeito? Por que você aceita ser tratada com tão pouco caso, com tanto desrespeito e desconsideração? Responde. A pessoa fica assim, em choque, porque essa é uma verdade. Não tem justificativa. Ele que vai para a terapia, se ele quiser ser um ser humano, eu não vou mais me sujeitar. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem essa mania de se conformar. Quando a gente se conforma, a prisão está montada. E você não vai sair dela. Talvez você mude de relacionamento por não suportar mais, por adoecer demais, por ser infeliz demais, mas você vai ter outro que vai repetir o mesmo padrão. Por quê? Porque você precisa aprender a se amar. E eu ia falar que eu acho que isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que a gente ia fazer da nossa criança interior, que também, em nossa criança, também lá no passado, né? Exato. Muitas vezes. Exato. O problema é que a gente cresce, mas emocionalmente a gente não avança. Porque a gente ficou na dor, na desqualificação, no que faltou. E o duro hoje é você ser um adulto físico e mentalmente, mas quem dirige a nossa vida ainda é uma criança, pedindo amor, mendigando amor. Então, assim, às vezes tem alguns alunos, homens altos, enormes, grandes, todos bem executivos, realizados. Eu falo assim, bom, quem manda na sua vida? É você ou é a sua criança interna emocional? Bom, primeiro que já desconcerta, porque eles acham que eles são o máximo. E são, não estou dizendo que não é. Mas a decisão da vida dele, ele ainda está trabalhando que nem um louco para que a mamãe diga que ele é um bom menino.
É tão louco isso, sabe? Isso eu vejo o tempo todo. Eles construírem impérios e a mãe trata eles com desdém, com pouco caso. E daí eles vão trabalhar mais ainda. Então você vê que a pessoa, ela não está construindo isso para ela, para desfrutar do que ela conquistou. Não, ela ainda está querendo que o pai passe a mão na cabeça. E às vezes o pai e a mãe já faleceram. Isso eu vejo recorrentemente nos meus atendimentos, sabe? Então, são pessoas que ainda estão vivendo presas e se referenciando nos pais lá atrás, na infância. Emocionalmente, não é o homem ou a mulher adulta que governa a vida. É a emoção que ainda vai lá e mendiga. É uma prisão danada. Entende isso? Faz sentido? Faz muito sentido. Então, assim, basicamente, a gente ainda responde como se fosse criança. Exatamente. Tudo que a gente faz está na espera da aprovação dos nossos pais. Isso. E esses pais, eles são projetados muitas vezes no chefe, no marido, na esposa, nos filhos até. Isso a psicologia, Freud, todo mundo fala isso. Exatamente. A gente ainda está lutando com as figuras parentais, a gente está lutando por aprovação com relação às figuras parentais. Só que a gente desplugou dos pais, porque a gente foi procurar nossos companheiros, casamos, tivemos companheiros, filhos. E às vezes tem pessoas que até plugam nos filhos, elas ficam se esmerando, né? Fazendo tudo para os filhos, e os filhos não estão nem aí, porque eles estão vivendo a vida deles. Então, você vê que a pessoa só vai mudando com quem ela como é que fala? Ela convive, né? Então, é isso que eu falo. A gente cresce, mas emocionalmente a gente está refém ainda dessa história, né? Até o dia que você para e fala, não. O Petrarch, ele tem uma frase muito importante, que ele fala assim, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem que romper com as figuras parentais emocionais. Não é romper relação, nunca mais eu vou ver meu pai e minha mãe, não é isso. Romper emocionalmente é parar de se referenciar nos pais. Porque eles eram humanos e imperfeitos. Eles talvez não conseguiam, nas dores, nas histórias deles, nos validar, ou ver o que a gente era bom e o que a gente era humanamente não era bom. Né? Então, essa ruptura que é necessária, porque senão nunca a minha adulta ou a minha autoridade emocional não vai vir e falar, bom, eu sou uma pessoa boa. Pai e mãe, desculpem, vocês não viram, não é com pai e mãe, é uma coisa interna, né? Eu sou uma pessoa boa, sim, eu sou uma pessoa digna, eu mereço tudo que a vida puder me dar e tudo que eu quiser pegar da vida, né? É uma ruptura que te liberta dessa escravização. É uma escravização que a gente fica em função dos pais. E a gente não percebe, porque a gente não tem consciência. Daí a gente volta onde a gente estava lá no começo, né? E aí agora a gente vai voltar aqui para uma pergunta que eu queria te fazer. A gente falou bastante sobre rede social, inclusive, Sim. mas a gente vai falar sobre as redes sociais criaram novas máscaras ou apenas deram palco para inseguranças que já existiam. Exatamente. A gente acabou de falar disso. Acabou de falar disso. Eu acho que não é que novas máscaras. Eu acho que as máscaras continuam cada vez mais desenvolvidas, mais elaboradas. E com um palco que antes era no meu meio, né? Que eu vivia na família, nas amizades, no âmbito profissional. E hoje em dia eu tenho a internet, que tem 8 bilhões de pessoas, dependendo do meu alcance, né? Do que eu tenho para falar. Eu tenho um palco de até 8 bilhões de pessoas. Né? Mas por que você acha que, por exemplo, as pessoas elas têm essa necessidade de mostrar que elas estão felizes o tempo todo dentro da rede social? Na realidade, ela só faz isso porque ela precisa se enganar. E quanto mais likes ela tem, mais ela engana ela dizendo, olha como eu sou querida. Mas alguma coisa ela não fecha. É a sabe? aprovação. É a aprovação interna. Então, ela pode ter um êxito. É que nem eu falei lá de um homem de sucesso, realizado, que construiu um império. Mas por que ele fica nessa mendicância? Porque ele não sabe se reconhecer.
Ele não sabe, né? A pessoa lá não sabe dizer assim, olha, na realidade, esses milhares, comercialmente falando, isso tem um valor. Não estou dizendo que não, né? Quanto mais a pessoa tem likes, mais ela vai ter patrocínio, ela vai ter mais o algoritmo também vai abrindo cada vez mais espaços, porque é isso que ele quer, né? O algoritmo, ele quer fazer mais pessoas se relacionarem entre elas, né? Então, você, na realidade, está sendo usado pelo Instagram porque ele quer movimento. Ele não vai pôr a Luciana, que não tem nem 2.000 seguidores, vai pôr uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, né? Mas, voltando ao que você falou, ela tem um lado intelectual dela, que ela fala, olha como eu sou maravilhosa, eu tenho 10 milhões de seguidores, um número absurdo, né? Mas o mal-estar ainda continua aqui, a aprovação interna continua aqui. Ela só está compensando, mas não fecha. Coisas externas não fecham dores emocionais. Dores de amor, não fecha. São como é que fala? Sutilezas, são níveis diferentes, tá? Então, não preenche. A pessoa não... Ela vai fazer cada vez mais, mas ela está sempre insatisfeita. Porque ela não tem essa capacidade de se falar, chega, vamos curtir a vida, vamos aproveitar, porque eu não preciso mais do pessoal lá fora. Porque a gente vê isso muitas vezes, né? As pessoas, às vezes, elas estão em lugares tão legais, podendo aproveitar aquele momento, mas elas estão com o celular, fazendo story, postando selfie. E não estão aproveitando o momento. E não estão aproveitando o momento. Exatamente. Shows a gente vê muito isso, né? As pessoas registrando, gravando. Ninguém curte o som, tá lá. Ninguém curte, dança, pula, grita, canta. Mas você tá só preocupado em manter o celular estável pra... Isso. Mas tá acontecendo. Eu tô vendo alguns poucos... players, né, que chama, eu acho, essas linguagens modernas. Mas, enfim, eu vejo eles parando tudo, são raros, tá? E falando assim, hora de fazer um balanço interno, sabe? Porque, no fim, você também se escraviza, porque para você manter essa máquina rodando, você vai ter 30 funcionários, e você só queria um abraço de pai, e o pai dizer, olha, você é uma menininha de ouro. Só isso. Então, de repente, cai a ficha de um, e eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho 3 que eu sei que abriram mão de tudo e falaram, não, eu estava me distanciando cada vez mais, mas, sabe assim, encantada com o poder que eu estava, o alcance que eu estava chegando, o dinheiro que estava entrando, mas não era nada disso. Entende? Não era nada disso que ela estava buscando. Porque, na realidade, ela estava... Sim, é como eu falo, tendo um sucesso externo, mas internamente não preenche, sabe? Isso daí é uma missão interna. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que tem relação, mas, assim, a busca é pelo amor. Pelo amor. Assim, né? Só pra gente entender aqui. A busca é pelo amor. Posso melhorar um pouco? Pode. É que a gente fala amor é meio vago, né? Isso. Na realidade, o seu sonho, Patrícia, é que alguém chegasse, olhasse para você nos olhos, no fundo do coração e da verdade dissesse, você é uma menininha especialíssima. Você é maravilhosa. É isso que a gente busca. Todos nós buscamos isso. Você não tem nada de errado com você. Você é uma menininha maravilhosa. E você acreditar nisso, porque depende da pessoa que fala. Se a pessoa fala... Agora, existe alguém à sua volta capaz de fazer isso para você? Existe? Existe. Então você está em dependência emocional dessa pessoa. Mas aí vem minha dúvida. Vamos lá. Que é exatamente isso. Por exemplo, tem alguém que falou isso pra mim na minha infância, minha mãe. Tá. Então, aí minha mãe, eu sei que ela é um porto seguro de Ótimo, que eu tenho, que vai me dizer, você é importante, você é especial, né? Mas a gente depende do outro pra falar isso. É por isso que eu te falei, você está em dependência emocional da sua mãe.
E aí, quando não tem ela para falar isso, Ela é viva? ela é viva, graças a Deus. Graças a Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta chata. Se um dia ela partir, que ela, é o normal, natural, ela partir antes de você. Você vai entrar num desespero, porque a única pessoa que me consolava, que me preenchia a alma era minha mãe. E, na realidade, para o Petro, que a gente vai dizer assim, a sua mãe está te ensinando como você gosta de ser amada. Aprende-se a se amar com ela antes que ela parta. Entendi. Aprenda a fazer isso. Ela é a grande mestre, porque a grande maioria, que linda ela. Você tem que agradecer, porque a grande maioria das pessoas não teve esse amor. Não teve. Pelo contrário, só julgamento. Ai, que menina terrível. Ai, você é burrinho, você não vai dar nada na vida. Essas frases que a gente escuta. Eu escutei bastante, mas da minha mãe, eu escutei de Sua outras mãe era pessoas. salvadora. Mas a minha mãe, ela Sim. né, assim, hoje, mais velha, eu tenho isso mais forte, porque Isso é muito importante. eu acho que quando eu era criança era mais complicado, mas na infância eu tive também um Sim. pouco, mas não era tanto. Agora, Sim. mais velha, tipo, né, você... Mas na infância que é o mais importante, não seria? Na infância marca, mas, por exemplo, você chegar ela aqui, né? Chegar e falar, Patrícia, você estourar uma bomba atômica no seu colo. Na hora você vai falar assim, mamãe, eu vou lá, nem que for para chorar no colo dela, porque ela é meu porto seguro. Sim. Mas você está em independência emocional, você tem que aprender com ela, você tem uma mestre do seu lado. Viva! Aprenda como ela mobiliza e toca essa menininha. Uhum. A mágica que ela consegue de falar, tá tudo bem, e eu tô aqui com você. Aprende isso, porque esse é seu papel. Então, todos nós somos dependentes de alguém, então. Ou alguém que não teve, então tá buscando fora. Isso No que eu tô te falando é muito bonito. Agradeça de coração Sim. a sua mãe, porque a grande maioria das pessoas não teve. Não teve essa pessoa que te validava apesar das suas traquinagens, travessuras e etc. Né? Então, tem um ser maravilhoso que viu você e falou, você é a minha menininha. A gente não teve isso, em geral. A gente só teve crítica. Ou comparações com os irmãos, né? Eu sempre trago, né? Meus irmãos mais inteligentes. O boletim, para mim, o boletim. Cheguei a um boletim que eu peguei a segunda época, eu escondi. Eu levantei um armário lá da casa da minha mãe, uma parte de baixo, levantei o fundo, escondi. Pra você ver como isso... Por quê? Porque ali era... Claramente, eu era prova cabal de que meus irmãos eram melhores que eu. Então, por longos anos, eu achei... E não é que nenhum pai nem mãe virou para mim, que menina burra! Não, não. Mas, nas entrelinhas, esse medo, essa comparação velada... Ah, esses dois filhos, minha mais velha, meu irmão menor, não passam em todas as matérias, em todos os anos, e essa aqui pega a segunda época. Né? Sabe? Então, assim, eu tinha uma autodesqualificação, que eu não sou tão inteligente. Então, se eu não sou inteligente, eu não vou estudar muita coisa. Então, se eu não sou inteligente, não vou... Sabe? Você sempre vai querer menos da vida, porque você não é tão bom. E isso é muito profundo. Ai, de repente eu quero fazer um trabalho, mas olha, eu acho que eu não tenho alcance para isso. Sabe, a gente se deprecia. Até o dia que chega a meia adulta e falar assim, não, de jeito nenhum. Você não sabe, porque eu peguei segunda época de francês. Era uma coisa que sou péssima de línguas. Mas, enfim, eu não é que eu não sou uma pessoa... Eu preciso vir a minha adulta e falar, não é que você não é inteligente, você não é boa para línguas. Aí me liberta, e daí sim eu posso estudar. O Petro foi assim, foi porque eu sou capaz de estudar, eu sou capaz de ir além, eu sou inteligente em outros aspectos, entendeu? Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito, não é arrogância, pela comparação saudável, eu vejo que eu sou uma pessoa muito bem resolvida e amadurecida emocionalmente. Porque vem os trancos que a vida dá e vem as alegrias também, não é só drama, né? E na hora que vem os trancos, a Luciana está aqui para segurar. Só isso. Só isso. Mas isso é que nem a academia, você vai lá desenvolver a musculatura. Entende? Então, isso é tão bom, né? E daí você vai se acolhendo. Então, aprende com a sua mãe. Ela é uma
Mandando beijinho para ela. Ela é maravilhosa. Nossa, foi tão profundo que eu tô até aqui Eu sei. processando. Mas é exatamente o que você disse, mas é uma gangorra, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tive minha mãe, aí eu tive na escola, eu fui aterrorizada e né? Aí uma balança. Pois é. Os irmãos também, era uma bagunça. Né? Enfim. Não foi fácil, gente. Não a nossa fácil. geração... Sobreviver não é fácil, gente. E se a gente não tem um ser adulto bem esclarecido para falar, olha, se você se sentiu mal porque um amiguinho fez bullying, gente, bullying é um drama, porque destrói as crianças, destrói. Né? E as pessoas à volta não sabem falar, olha, o problema está no menino que faz bullying. Ele é um menino que cheio de dores, cheio de problemas, ele provavelmente não é acolhido em casa, ele vem e desconta. Não pega para você, não deixa. Precisaria ter alguém adulto para trabalhar com a gente desde que a gente é pequeno, para não deixar entrar isso, porque senão a gente vai naquela identificação. Então eu não sou uma pessoa, porque o menino lá que fazia bullying falava que eu era um menino horroroso, ou falava que eu era um menino burro, sei lá, porque eles falam, as crianças falam. E a gente vai pegando e identificando isso. Não é só os pais, tá? Os amigos, os professores. Irmãos. Irmãos destroem. Eu tinha uma professora que uma vez eu não consegui ler um parágrafo. E ela gritou assim, você é muito burra, para de ler esse parágrafo. Eu lembro disso até hoje, assim. Ah lá, tá vendo como assim, é muito forte. Eu lembro, eu era muito hostilizada. Isso é um trauma. Muito hostilizada na escola. Eu era muito hostilizada. Tanto que o meu cabelo eu não consigo deixar enrolado, porque eu era hostilizada por conta do cabelo. Todo mundo sabe disso aqui, que eu falo em vários episódios. Mas, enfim. Então, olha lá. Eu lembro disso até... Eu lembro da professora Mônica. Mônica, você não devia nem ser professora. Gente, não devia nem ser professora. Ela gritou, você é burra, pelo amor de Deus, para de ler agora. Que esse podcast chega até ela. Que Mônica, que você melhore como pessoa. Que você assista esse podcast. Não, mas olha, quanto tempo já passou desde lá? Grosso modo. Nossa, 23, uns 22, 23 anos. 2 décadas passaram. Você ainda está... Esse é o trauma emocional que falam tanto. Por que trauma? Né? Isso eu acho muito bonito, eu já estudei bastante sobre isso. O trauma é quando você sofre uma dor emocional lá atrás e você não trabalha com ela, você só engole. Então, ela fica lá. Então, já passou 2 décadas, olha a energia com que você... Parece que você voltou lá naquele momento presente. Meu cabelo, não sei o que lá, não posso usar cabelo encalacorado. Você entende isso? Então, o trauma está aí. Você não curou essa parte. Então, tem que caber... Isso é por amor a você virar lá e falar assim, não tem nada de problema nenhum com o meu cabelinho redondinho assim. Hoje, aliás, o meu tá assim, porque eu não tive tempo de arrumar. E tudo bem, né? Se vocês forem olhar pro meu cabelo e não porque eu tenho que falar, eu sinto muito, nós vamos fazer outro podcast. Mas é assim, você entende, né? Então, você precisa libertar a sua criancinha que ainda está presa em usar o cabelinho soltinho do jeito que é. Às vezes eu vou fazer isso de novo. O lado espiritual e livre, eu vou usar o cabelo liso porque eu gosto. E eu vou usar o cabelo maluco porque eu também gosto. E também eu posso. E eu que tenho que gostar e ninguém mais. Essa é a cura. Mas você precisa fazer isso. Entende? Uhum. São coisas pequenininhas. Então, o trauma é tirar o véu, trazer para a consciência essa dor e curar. E não dá poder para a Mônica até hoje. Você está dando poder para ela. Eu não lembrava o nome de vários professores, Olá, mas claro. o dela eu lembro. Você vê como a gente fixa na dor, Gente, né? Eu lembro da professora. A gente sobreviveu, viu? A gente foi uma geração que sobreviveu. Porque, olha, os professores... Eu lembro quando eu era criança,
eu tive problema de infecção urinária e eu tenho até hoje por Olha conta lá. de professores Olha lá. que não me deixavam ir fazer xixi. Gente. Não, você já foi fazer xixi, Olha lá. você não vai fazer Vendo? xixi de novo. Então, vocês estão presas ainda, meninas. Vocês precisam libertar essa criança. Porque imagine, Então vai sair uma vai creche levantar, aqui, viu? Porque Você vai levantar. Criança, Não, todo mas mundo na aqui realidade precisa é isso. trabalhar. Então, a gente começou falando da aprovação, é tudo igual. A gente precisa libertar a nossa criança. Eu vou fazer xixi a hora que eu quiser, mesmo que seja no meio de uma reunião, de um podcast. Teria algum problema, Andréia, se você aqui... Você chegou esbaforida em cima da hora, correndo, maluca, não deu tempo nem de tomar uma água, nem de fazer um xizinho. Vamos falar bem claro. Porque esse é o nosso dia a dia. Aí ela, coitada, ela não consegue nem raciocinar. Você concorda? Que quando a gente está assim, com esses apuros Difíceis? Muito difíceis? Qual seria o problema, André, de você falar, Patrícia, você assume, Luciana, você me dá licença, um minutinho, eu vou lá fora? É de uma simplicidade, é de uma enormidade, é de uma verdade. Você levantar e fazer um xizinho em volta. E a gente não pode, porque a bandida da professora, né? E ela vai... 5 anos de idade. Mas esse é um exemplo, gente, assim, Que qual dó, é o né? problema? Qual Mas é o é problema? verdade, Porque às vezes é o nosso verdade. corpo funciona a hora que ele quer. Não é? Esse Esse exemplo é ridículo, mas não é ridículo, é libertador. Cadê a sua adulta para falar, Patrícia, assume, Luciana, um minutinho eu já volto, né? Não precisa nem dar satisfação. Estamos aqui rolando. São pequenos detalhes que a sua adulta está no comando, libertando a sua criança de um trauma de 20 anos. Caramba, você vai morrer com essa mulher aí. Vou levar você pro... Mônica, Não, mas gente, vai é muito desgraça. sério isso, Patrícia. Eu vou tratar, gente. Eu tô tentando tratar já tem um Ela tá tempo. tentando faz bastante tempo. O tratar, gente, é trazer para trazer, é como eu falo, tudo. Olha, anos de terapia para a Patrícia agora descobrir que o problema está com a Mônica. Mônica, toda a culpa Mas é. tua. Quando é que você vai falar que quando você e de novo não precisa ser para ela, porque senão a gente tá ferrado. É. Estar presente Nossa, aos nossos pais, que Eu já saí alguns no já tapa, foram eu embora. não tenho... Na realidade, Tá não, tranquilo. mas isso é que é bonito, Maturidade. entendeu? Isso é que é bonito, quando você, né? Eu faço isso comigo, né? Eu fecho os olhos, imagino a professora na minha frente e eu falo assim, como você foi inadequada? Como? Né? Como uma professora que se diz professora fala algo tão pesado? Então, assim, né? O problema é seu. Agora, eu liberto você, criança, desse carimbo, dessa imposição, como é que eu falo? Desse rótulo que ela te colocou, né? É conversar consigo, então. Então, exatamente, mas com amor, com amor. E não assim, ai, que boa, porque eu também já vi alunas, eu tentando fazer porque às vezes a gente tenta fazer ali na hora uma dramatizaçãozinha, né? Onde ela volta ao momento e ela agora tem uma nova atitude de adulto, porque nós somos adultos. Só que, de novo, a gente permanece uma criança. Olha o poder que você está dando para essa mulher. E se você não cuidar, você vai morrer. Quando você tiver 100 anos, vai morrer e vai, né, entrar junto com a dona Mônica. Olha que poder que a gente dá. Que poder que a gente dá para os likes. Que poder que a gente dá para os outros. É uma falsidade brutal. E o nosso trabalho é pequenininho. É pequenininho falar assim, nossa, Patrícia, sinto muito por você ter... né, estar há 20 anos ainda aprisionada nesta mulher. Hoje eu te digo que essa mulher completamente, né, inadequada. Você hoje, eu te autorizo, com muito carinho, a usar o cabelinho enroladinho. Ou você não é burra, aquele dia você estava cansada, estava atrapalhada. Não, sabe, você tem o direito de não estar com a consciência tinindo o tempo todo. Não, eu tava aprendendo a ler ainda. Então, não tinha nem... Meu Deus do céu, É o só que é pior, piora. porque eu tava aprendendo. E aí eu era a mais lentinha da sala mesmo. Não tem problema nenhum. E aí é isso. Mas eu internamente, eu
tento trabalhar. Tá bom. É um processo muito longo ainda, mas Só que, como eu falo para vocês, a cura dessas dores da nossa criança não se cura com teoria. Não se cura com a psique, não se cura. Não adianta você falar, olha, aquela mulher era horrorosa e agora a pequena Patrícia acabou. Não é assim que funciona. Para curar as nossas dores é só amor que desmagnetiza tudo. Então, você precisa ir para uma qualidade amorosa, que aí a gente demora a ter, né? Sair da teoria, sabe? E entrar no coração de verdade e falar, te liberto disso. Você é uma menininha que estava aprendendo. Pode ser que você leia um pouquinho mais devagar, mas você não lê? Você não tá aqui? Hoje eu leio TP, viu, querida? Hoje eu leio... Você me bota um TP aqui que eu Às vezes até por isso eu que não ela sei. falou, quer saber? Vou Eu não estudar sei isso. o que é, eu não sei Porque o que é eu vou TP. provar. É o teleprompter. Eu leio um teleprompter lindamente. Olha a minha ignorância, TP. Às vezes, até por isso que a gente acaba migrando, por exemplo, para uma profissão que vai realmente de encontro com o que aquela mulher falou. Tipo assim, eu tô teimando, não aceito não, mas... Exatamente. Então, nós estamos aqui... Eu já tô aflita com o relógio, olha lá. A gente passando Então, na realidade, meninas, é exatamente isso. A gente está mostrando que a gente hoje é adultos, mas a gente ainda está tentando reforçar que a nossa criança não é tão burra, não é tão desqualificada, não sabe francês, não, sei lá. Quer fazer xixi. Quer fazer xixi, eu vou levantar porque eu sou livre. A gente não é livre. Tudo que a gente não é livre, a gente tem que colocar luz, consciência. Como eu falo, trazer do inconsciente para a consciência. E primeira coisa que a gente faz, quando traz do inconsciente para a consciência e põe cartas na mesa, a gente vai falar 20 anos. E era só isso. Essa mulher é uma antiprofessora. E como é que eu dei tanto? A gente dá poder, a criança dá poder, porque ela está desqualificada pela professora. Porque ela acha que a professora é um ser humano mais elevado, mais hierarquicamente mais pronta. Zero à esquerda uma professora que fala assim. Zero. Entende? Só a nossa maturidade amorosa que vai conseguir apagar isso. Gente, eu não sei Acabou. o que falar, porque eu queria mais. Eu também. O negócio tava ficando... Agora que o negócio tava... Agora que tava pegando fogo. A gente tava até que exaltada. Tinha várias outras Não tem problema. A gente saiu da pauta várias vezes. Mas eu a nem gente sei porque seguiu a gente... algumas coisas sim. A gente tentou. A gente Vocês são prova disso. Foi Lu, muito maravilhoso. obrigada. Muito obrigada. A gente ama sempre. Mais um que bom. ensinamento muito maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Que bom, meninas. E nós estamos em todas as redes sociais, mas siga a Luciana Zapata nas redes sociais dela. Acho que é importante a gente Isso, ressaltar. porque muito, muito aprendizado. Muito. Vamos melhorar, né? Nossa adulta interior. Nada melhor do que a Luciana Zapata para explicar tudo isso pra gente. Eu já passei, vou aqui falar que eu já passei com a Lu. E eu sou muito suspeita, porque me ajudou muito. Ai, que bom. Maravilhosa. Feliz. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ai, obrigada. E é Obrigada. isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Luciano Soberana Podcast. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, 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 tchau.